Olá, pessoal. Como vocês sabem, os sistemas de agitação mecânica são muito comuns em bioreatores. Então, preparei dois tutoriais para vocês envolvendo a modelagem e simulação de sistemas de agitação mecânica, um em duas dimensões e um em três dimensões. Então, para começar, abre o Ansys Workbench, que vai ser a plataforma que nós vamos modelar, puxa um bloco de Fluent para a área de trabalho e abre o SpaceClaim, que é o editor de geometrias, o CAD. Ok. Então, vamos criar um modelo em duas dimensões para começar. Então, ele vai ser a representação de um corte bidimensional em um reator do tipo STR, do tipo agitado mecanicamente, e vai ser um corte na altura do agitador. Então, vamos criar uma área circular, que seria a área do próprio tanque, o diâmetro do próprio tanque. Vamos lá. Um círculo e vamos fazer ele com meio metro de diâmetro, ó, 50 centímetros de diâmetro. Aí, de maneira bem simplificada, né, vamos criar um agitador aqui no centro dessa área do tanque. Mas, para criar o agitador, a gente tem que criar ele dentro de uma área separada, de uma área que a gente vai chamar de rotor posteriormente, e que vai ser a área no modelo em que vai girar, justamente por uma questão do mesh da malha ter que ser giratória. Então, nós temos que definir uma parte do modelo em que a malha seja giratória. Por isso, a gente cria, né, mais um círculo representando essa área que vai ser a malha giratória. Então, vamos considerar aqui que tenha por volta de 20 centímetros de diâmetro essa área. Opa, desculpa, 20 centímetros, né, de diâmetro. E dentro dessa área nós vamos criar a geometria do agitador. Então, fica mais fácil até a gente olhar essa geometria assim de frente, ó, apertando esse botão do olhinho. E vamos criar um agitador com a geometria mais simples possível do mundo. Um agitador que é só um retângulo aqui, né, exatamente aqui no centro. Seria como um agitador que fosse em duas pás presas exatamente num eixo central, girando, né, pás planas. Então, essa malha aqui, ela tá, esse grid que a gente chama, esse quadriculado, está muito fininho para manipular aqui, né? Então, se vocês quiserem deixar esse grid um pouco maior, né? Dá para vir nas opções aqui dentro do file, em Space Claim Options, dá para definir nas unidades, mais aqui para baixo, qual que é o espaçamento desse quadriculado. Então, vamos colocar ele 10 vezes maior para ficar mais fácil de manipular. Então, um quadriculado super grande aqui, né, para ficar bem fácil de criar aqui a geometria do agitador. Vai ficar uma pá bem larga, mas tudo bem. Se vocês tivessem as geometrias exatas do sistema de vocês, vocês poderiam criar, né? Mas vamos supor aqui que é realmente uma pá larga, né, que tem 2 centímetros de largura, e que ela está girando aqui no centro de um bioreator cilíndrico. Esse é um corte nele, né, na altura da agitação. Então, temos esses elementos aí, o bioreator, a área do rotor e a área que representa o próprio agitador. Então, agora a gente tem que transformar isso em áreas, porque, por enquanto, são só os traços que estão presentes. Precisamos tornar isso em superfícies. Para isso, a gente clica em Mold, e já no clicar, ele transforma isso em superfícies. Mas, do jeito como está, na árvore aqui já mostra que é uma superfície só, como ele está considerando. E a gente tem que ter isso separado em duas partes. A parte mais externa e esse miolo, porque ele vai girar separadamente. Essa parte externa vai ficar parada e a parte do miolo vai girar.
Um outro detalhe, a gente não precisa dessa área da pá. Ela vai ser um vazio aqui dentro, porque na nossa simulação importa só a área que é fluido. A área que é outros materiais, elas não vão fazer parte desse modelo. Poderiam fazer parte, mas não nos interessam agora. Então, vamos fazer sem essa parte central. Então, primeiro ponto, selecionar esse parte central e dar um delete. Simplesmente deletando, a gente consegue recortar essa parte central. E agora, para separar essas duas áreas, né? Basta selecionar uma delas, dar o botão direito, dar um cut, recortar, né? Botão direito novamente e dar um colar. Pronto, nós temos duas superfícies. Não basta ter elas aqui separadas. Tem, além disso, que mover para um novo componente. Então, cada uma dessas superfícies vai ter que ser movida para um componente separado. Então, ótimo. Temos agora o desenho do jeito como a gente precisa. As duas áreas e a região onde é o agitador propriamente é um vazio, dentro dessa região central que é o rotor. Completo isso aqui, não precisamos por enquanto nos preocupar com os nomes das coisas, a gente vai atribuir isso na próxima etapa. Só no voltar aqui para o Workbench, a gente já vê que a geometria está ok. Podemos abrir o mecânico para fazer a malha, que é a segunda etapa da modelagem aqui. Muito bem, essa é a interface do Mechanical, e aqui a gente vai, primeiramente, atribuir uma malha. Então, clicando aqui em Mesh e no Generate, gera-se uma malha inicial. Ela está muito grosseira, então vamos refinar ela um pouco, né? Dentro do próprio Mesh, a gente consegue olhar as propriedades do Mesh, tem o tamanho do elemento. Aqui ele está com 35 milímetros. Então, vamos reduzir ele a metade do tamanho do elemento aqui, né? Então, aproximadamente. Vou colocar ele com 15, menor até do que a metade. Com 15, depois de entrar esse valor novo, a gente tem que atualizar. Então, um update para dar um atualizado. Pronto, a gente tem a malha um pouquinho mais fina. Poderia ser do interesse nosso refinar mais a malha aqui próximo do agitador ou próximo das paredes do bioreator, mas como um exemplo didático e aproximado para tornar o cálculo mais leve, vamos manter dessa forma a malha. Então, vamos colocar os nomes para alguns dos elementos aqui. Isso é importante para que a próxima etapa funcione direitinho. Então, primeira coisa, essa área aqui de fora, vamos nomear ela, dar a tecla N e dar o nome de tanque. A parte interna, seleciona, né, com a área aqui, né, seleciona com a área, aperta a tecla N e chama de rotor. Essa é a área que vai girar no nosso modelo. Um outro ponto importante aqui é essa interface, é a linha que divide a área do rotor da área do tanque. Então, seleciona essa linha de interface, percebe que aqui no cantinho esquerdo tem dois elementos. Só um deles está marcado de vermelho, né? Tem que marcar o outro. Então, com Ctrl e clicando, acaba marcando os dois. Quer dizer, a linha, tanto do tanque como a linha do rotor, estão superpostas, as duas estão selecionadas agora nesse momento. Com as duas selecionadas, clica N para dar um nome e chama isso de interface. Interface. Confere aqui no lado esquerdo, na árvore, se os elementos estão aqui, né? O tanque, o motor e a interface. Todos os três elementos aqui, clica no Mesh novamente e para finalizar,
dar um atualizar. A mensagem de que deu certo vai aparecer aqui embaixo. Voltando no Workbench, para a gente ver que funcionou essa malha, ela está aceita. E agora a gente abre o Fluent. Vamos escolher precisão dupla. E eu vou escolher aqui o número de processadores para minha máquina, mas isso vai variar dependendo da máquina que vocês estão usando. Então essa é a interface do Fluent. O modelo já está carregado aqui, com a malha, né, uma geometria já com a malha atribuída. E os nomes que a gente atribuiu vão aparecer nessa árvore do Fluent como condições de contorno. Nós já vamos chegar lá. Para começar, vamos definir as configurações gerais. Essa linha da esquerda, que é essa lista, ajuda na hora de resolver um problema, né, de CFD aqui no Fluent, porque as etapas estão organizadas aproximadamente numa ordem cronológica que a gente vai realizando, né, cada uma delas mais ou menos em sequência. Então, vamos começar pelo geral aqui. Vamos fazer para esse estudo agora um estudo transiente, vamos ver o que acontece ao longo do tempo com a agitação. Para esse modelo aqui, por enquanto, não vamos colocar gravidade, vamos dizer que isso aqui é um corte que está perpendicular à gravidade, então ela estaria no eixo que estaria cortando aqui a tela. Então, não vamos colocar essa gravidade, estamos trabalhando em duas dimensões, nesse momento vamos desconsiderar. Então, aqui, o que a gente tem que selecionar é só isso, transiente e passando para modelos. Dentro de modelos, vamos selecionar o modelo de turbulência, porque dentro do bioreator, uma das coisas importantes no sistema de agitação é conferir o efeito dessa agitação sobre a turbulência. Ele já vem com um modelo de turbulência selecionado, que é um modelo do tipo K-ômega, mas vamos utilizar dessa vez o modelo K-epsilon. Ele também é um modelo que tem duas equações, representando a turbulência e a dissipação dessa turbulência. Vamos escolher a versão realizable desse modelo com funções de parede escaláveis. Então, vamos utilizar dessa forma para resolver agora. Saibam que tem vários outros modelos de turbulência que eles vão ser mais ou menos úteis dependendo da situação que vocês têm. Então, modelo aqui, né, de turbulência. Vamos colocar... Vamos fazer bem simples no começo e depois voltamos para colocar mais alguns detalhes, né? A primeira vez vamos executar ele o mais simples possível. Aqui, como vocês podem ver, essa barra de rolagem não chega até os itens mais inferiores. Então, um jeito de fazer aparecer isso é minimizando e restaurando, né? Restaurando e maximizando a janela. Aí a gente tem a barra de rolagem chegando até a parte mais inferior dessa lista. Então, por agora, né, selecionamos aqui o modelo de turbulência. Vamos escolher os materiais aqui. Então, ele já tem como um preset o ar. Vamos fazer um bioreator que esteja preenchido com água. Então, ou meio aquoso, né, vamos colocar assim. Então, aqui nesse Fluent Database, um banco de dados do Fluent, vamos selecionar a água líquida. Copiar, dar um copy. Pronto, só deu um copy, ela aparece já aqui, né, nos materiais, como uma opção nossa para esse modelo. De sólido, vamos deixar, ele já vem com preset de alumínio, vamos supor aqui que seja um bioreator que é de alumínio. A gente está omitindo a parte sólida dele, isso é comum quando a gente faz simulações de fluidos, então, mas vai ser importante esse material se a gente tiver especificando condições de contorno que envolvam trocas térmicas. Então, esse material faz algum sentido, mesmo que não tenha explícito o material na geometria. Então,
Nas condições aqui das áreas, né, vamos atribuir nos dois água. Então, tanto no rotor aqui, vamos colocar, em vez do ar, vamos colocar a água. E aí um detalhezinho, vamos primeiro fazer isso, só para vocês verem. Então, colocar água nos dois no tanque. Faz a mesma coisa, aqui em cima, em vez de ar, coloca água. Mas aí tem o detalhe seguinte, o rotor, ele é uma área que vai ser rotativa, né? Vai ser uma malha rotativa, rotatória. Então, para isso, basta selecionar aqui na árvore o rotor, nessa parte aqui onde está, né, condições das células, das zonas das células, né? E aqui seleciona como um mesh motion, movimento da malha. Dentro do movimento da malha, selecionem aqui a velocidade de rotação. Se vocês quiserem outra unidade, vocês podem vir aqui em Units e selecionar. Velocidade angular, por exemplo, aqui vocês têm em RPM. Basta clicar aqui no RPM e fechar já essas janelas, essa janela que vai já aparecer todas as medidas de velocidade angular em RPM aqui dentro do Fluent. Então, aqui, por exemplo, né, agitação. Vamos colocar uma agitação de 300 RPMs aqui nesse, nesse agitador mecânico, né? E aqui tem o eixo de rotação. Ele, no nosso caso aqui, ele é realmente no ponto 00, né? A gente fez o ciclo justamente na origem aqui, né? Posicionou esse agitador bem na origem. Se não fosse, se o desenho tivesse o agitador em algum outro ponto, a gente tinha que saber lá do Space Claim qual era essa posição para poder preencher aqui e ter a rotação centrada no ponto correto. Então, só isso. A gente colocou a velocidade de rotação, qual que é o eixo de rotação, e dá OK. Agora, as condições de contorno, aqui a gente não vai ter nada de especial. O mais importante são as interfaces. Então, aqui em Mesh Interfaces, tem que definir. Então, selecionando essas duas aqui, que a gente tinha já pré-nomeado como interfaces, a gente seleciona as duas e dá um Auto Create. Isso vai fazer com que crie uma interface entre a área do rotor e a área do tanque. E isso é necessário para que os fluxos ocorram entre essas duas áreas, para que não seja considerado como uma parede. Ele automaticamente considera isso como uma parede, e nada flui através. Para que fluam coisas através, é preciso ser definida essa interface. Nosso modelo só tem uma interface. Pode ter modelos que vocês construam que tem várias interfaces. Tem tudo que ser nomeado e definido. Muito bem definida a interface. Tem mais uma questão. A gente tem essa área do rotor programada para girar. Mas outra coisa que tem que girar é essa parede do agitador, essa parede interna. Aonde que ela está aqui na árvore? Se vocês ficarem na dúvida, ela vai estar em paredes aqui, né? Tem walls aqui, paredes vai estar dentro. Se vocês não souberem qual ela é a do rotor, aqui não tem dúvida, né? Mas se quiser conferir, dá para dar um botão direito e dar um display. Quando faz isso, ele vai mostrar a parte do desenho respectiva. E aqui dá para ver certinho que é a parede do agitador. A gente quer que ela gire também. Então, ela não pode ser estática, a gente tem que dar 2 cliques nela. E abrindo as propriedades, a gente tem que definir ela como uma parede móvel. E aqui a gente não precisa colocar a velocidade de rotação, porque ela vai ser uma velocidade relativa à célula adjacente. Então, ele já vai responder à rotação daquela região central que vai estar rodando já. Então, aqui, a gente não precisa completar essa velocidade, né? Basta dar um OK. Então, muito bem, a gente tem definido já, né, que é líquido. Se quiserem voltar a observar o mesh completo aqui, dá um display, mesh, aparece as opções e dá um display. Assim vocês têm tudo de novo para observar. Vamos adiante na lista, né? Vocês estão vendo que eu estou pulando algumas das coisas aqui,
que não precisa. Para algumas simulações a gente vai precisar, e assim vai indo. Mas é uma ordem que por enquanto a gente não pulou, não voltou, né? Então, tudo que a gente foi fazendo foi em sequência. A gente só pulou algumas etapas, mas não retornou etapas por enquanto aqui. Ah, sim, desculpe. Aqui a gente criou o mesh e depois voltou para... criou as interfaces e depois voltou aqui para definir a parede, né? Então, pode acontecer isso, né? Mas, em grande parte, aqui as etapas estão sequenciadas. Então, a próxima etapa importante aqui, métodos. Cada um desses métodos aqui tem uma explicação complexa, mas é o método utilizado para resolver o problema aqui de elementos finitos. Esse aqui é um método acoplado, ele vai usar tanto a pressão como a velocidade acoplados nessas informações para resolver o problema. Aqui vamos colocar uma aproximação matemática de segunda ordem para todos os parâmetros em que for possível aqui. De segunda ordem, tudo onde estava a primeira ordem, colocamos de segunda ordem. Ok, acho que só isso. A gente poderia selecionar aqui também essa opção de relaxamento de termo de ordem superior, mas eu acho que esse problema aqui ele é bem tratável. Se fosse muito pesado, a gente poderia usar essa simplificação. Então, métodos decididos, vamos decidir quais são as respostas que a gente quer observar. Mas para poder decidir essas respostas que a gente quer observar, primeiro tem que inicializar, senão não aparecem as opções aqui de respostas. Então, vamos inicializar. Inicializar seria dar as condições iniciais. Então, dependendo do que a gente selecionar para o nosso modelo, vão aparecer diferentes opções aqui de condições iniciais. Então, primeiro ponto, o nosso bioreator não está pressurizado. Então, aqui a pressão dele fica como zero, né? As velocidades iniciais dos fluidos aqui dentro, vamos colocar que é zero também. E aqui está uma turbulência, uma dissipação, um valor muito alto. Vamos só transformar isso num valor bem pequeno, para a simulação iniciar como se não tivesse movimento, nem turbulência, né, ou tivesse muito pouco. Decidiu isso, dá um inicializar. Pronto, agora já apareceu aqui as animações, então nas animações agora a gente pode decidir que tipo de animação a gente quer. Então aqui vamos dar uma olhada, né? Vamos observar algumas coisas. Vamos observar a pressão estática como um todo, né? Então só vir até aqui e dar um save display. Ele já vai aparecer. Essa é a condição inicial, quando está tudo parado, a pressão é toda igual ao longo de todo o fluido. Tá bem, é só dar um fechar aqui, selecionar esse contorno aqui e dar um OK. Pronto, é uma primeira animação que a gente quer, né, de pressão, né? Vamos dar 2 cliques aqui, vamos fazer uma nova animação. Então, uma nova animação vamos fazer uma de vetores aqui, né? Essa de vetores, mostrando a velocidade justamente do fluido aqui dentro, né? Então, perfil de velocidades. Aqui, vamos selecionar, vamos ver se aplicando em tudo se ele faz, né? Vamos selecionar umas regiões aqui onde a gente quer aplicar. Então, interface no interior do motor, interior do tanque. Vamos aplicar vetores nessas regiões aí para observar o que acontece, né? O fluido que está dentro dessas regiões. Então, no save display. Antes de rodar, a gente não vai saber, mas provavelmente essa escala aqui está muito grande desses vetores, né? Primeiro ponto aqui não é 3D, é um modelo em 2D, então vamos colocar só arrow, né? Porque é uma flechinha que é só o arrow. Nas opções do vetor, eu já coloco para ele ser fixo. Vamos fazer com que a cor do vetor aqui represente a velocidade, não o tamanho dele. Senão fica um pouco bagunçado. Vamos colocar aqui ele de tamanho fixo.
aplicar. E já sabendo, assim, que esses vetores são, o preset deles é um pouco grande, vou colocar 10 vezes menor já que a escala desses vetores. E sempre salvo no final. Ah, já aparecem aqui, né? Esses vetores, eles estavam muito grandes de início, então eu estou vendo que aqui ainda estão grandes para o meu gosto, então eu vou diminuir essa escala aqui deles, né? 10 vezes menor. E vamos de novo. Pronto, então agora a gente tem os vetores de um tamanho que está adequado, né? Então, aqui podem ver que a velocidade está sendo representada pelas cores, né? Quanto mais rápido aqui o deslocamento do fluido, mais vermelho, né? Então, vamos dar um OK. Só que isso aqui é condição inicial, então, na hora que começar a rodar o modelo, a gente vai ver mais especificamente o que está acontecendo de verdade. Então, é só salvar, né, para ter certeza que está OK e dar um close. Marca esse vetor aqui, ele vai ser o nosso, dá um OK, vai ser a nossa segunda animação. Vamos ter duas animações já aqui. Uma que vai ser o perfil de pressões dentro do bioreator e outro perfil de velocidades dentro do bioreator. Mais uma coisa que a gente pode estar interessado aqui. Eu vou aproveitar que ele é leve de rodar, então eu vou já selecionar várias animações, né? 2 cliques de novo. E vamos fazer uma animação de path lines, aqui para vocês verem, né? Uma de contorno, uma de vetores e uma de linhas de corrente. Então, de linhas de corrente partindo da parede do rotor. Então, essa parede aqui do rotor, né? Vai ser da onde vão estar partindo essas linhas de corrente. Então, dá um save display. Vamos observar como é que isso se apresenta, né? Então, ok, por enquanto a gente não consegue visualizar ainda como é que vai ser o resultado disso. Tem que rodar para a gente poder observar e depois de rodar um pouquinho a gente pode voltar nessas propriedades e alterar para ficar mais visual. Então, por enquanto, deixa assim, como tá, né? Só dá uma coisa que a gente já pode colocar aqui para visualizar. Em vez, então, a gente já tem visualização de pressão e de velocidade, vamos colocar a visualização de turbulência. Então, o perfil de turbulência também, né, dentro do reator. E vamos salvar. Então, pronto, é isso que a gente quer. Vamos fechar. Marca aqui esse Path e ele vai ser mais uma animação, quando a gente der OK, mais uma animação. Então, a gente tem 3 animações. Uma do tipo contorno, que vai mostrar as pressões, uma do tipo vetores, que vai mostrar as velocidades, e uma do tipo linhas de corrente, que vai mostrar as turbulências. Então, tudo assim decidido, depois de inicializar, a gente pode inicializar de novo para ter certeza, dá OK. Aí vamos para os cálculos. Aqui a gente tem que decidir quais são quais são as configurações do método numérico que a gente vai aplicar para resolver. Então, um parâmetro importante é se é um passo fixo ou variável adaptativo. Para esse problema, vamos tentar usar um passo fixo. Ele tem a tendência de não ser uma resposta tão precisa quanto se a gente fizesse um passo adaptativo, mas ele vai ser mais rápido de resolver. Então, vamos lá. Número de passos, vamos colocar 100 passos aqui. Cada passo desses, vamos colocar ele com 0,05 segundos. E vamos rodar isso daí. Só isso que a gente tem que decidir e dar um calculate. Então, ele resolve tudo em paralelo, né? Todos esses gráficos. Esse aqui é o de pressões, né? O perfil de pressões. Então, vocês já veem, né? Como tem essa variação, né? Assim que começa a agitação, a gente tem mesmo
as maiores pressões, né, em determinado ponto e menores em outro ponto. Aqui a gente observa também o perfil de velocidades, né, os vetores, as direções, onde a gente consegue observar a formação de alguns vórtices. Depois vamos observar isso com mais carinho, né? Mas aqui tem em cores as velocidades, então a gente está observando, né, que próximo do agitador a gente tem realmente velocidades maiores, e mais distante velocidades menores, mas está em movimento, porque a gente consegue observar essas posições dos vetores. Aqui são as linhas de fluxo mostrando turbulência. Elas estão saindo das paredes do próprio agitador. Talvez a gente devesse fazer essas linhas de fluxo aqui surgindo também das paredes externas do tanque, para a gente poder observar o que está acontecendo no restante também da extensão do bioreator. Então, como a gente está observando, essas linhas de fluxo, elas não estão da forma como a gente esperava, vamos colocar assim, a gente pode parar a resolução aqui nesse ponto, no stop, aqui, e assim que ele parar, a gente, claro, pode observar os resultados assim como eles estão, mas a gente pode voltar aqui nessa animação das linhas de fluxo e editar essa animação das linhas de fluxo. E ao invés da gente colocar essas linhas saindo aqui da parede do rotor, vamos colocar essas linhas aqui no interior, aqui ó, no interior, e dar um save display. Vocês vão ver que vai ser uma concentração muito grande de linhas de fluxo aqui daí, porque elas estão partindo dessas regiões, das áreas, né? Então, para a gente tornar isso um pouco mais espaçado, vamos colocar aqui para ele pular alguns patches, né? Vamos testando, vamos colocar 20 para ver como é que fica isso e dar um save display. Dá para ver, né, que a gente consegue observar um pouquinho melhor essas linhas de fluxo. A gente pode fazer ele dar menos de passos aqui, né? Então, vamos fazer com 300 passos aqui, para observar como é que ficam essas linhas. Fica já um pouquinho menos carregado. Tá legal, eu acho que a gente pode rodar assim, só vamos colocar, ao invés de ser uma linha simples, colocar uma linha com flechas, para observar a direção desses fluxos. Nessa escala aqui, a gente provavelmente vai ter que alterar, né? Já vamos colocar ela 0,1, observar como é que fica. Tá lá. E eu acho que está de um bom tamanho. Elas podem ser um pouquinho maiores, essas flechinhas, então, aqui nos atributos, né, dá para colocar 0,2, assim. Então, ok, a gente tem a direção aqui desses fluxos. E eu acho que assim está interessante, então a gente pode fechar. Então, ok. E aí, antes da gente rodar o cálculo de novo, a gente tem que sempre inicializar. Então, tem que voltar na inicialização, conferir se esses valores estão bons e dar um inicializar. E agora vamos resolver de novo, né? Então, agora que a gente resolveu essa questão, os outros gráficos aqui eles parecem estar interessantes, né? Então, esse aqui dos vetores está legal. E esse aqui é da convergência, né? Mas o das pressões também está interessante, né? Então, inicializado, a gente pode voltar e calcular. Ao final dos cálculos, aí a gente vai observar as animações, né? Então, agora eu vou fechar a gravação um pouquinho e retorno ao final aqui dessa execução dos cálculos. Então, ao fim da resolução do problema, nós podemos observar os resultados. Eles vão estar aqui na seção de resultados. Como dessa vez nós só pedimos animações, elas vão estar aqui na seção de animações. Aqui em Playback é possível reproduzir cada uma das 3 animações que nós preparamos. Então, essa animação aqui do perfil de pressões, né, ao longo do tempo.
Vejo que tem um transiente, e depois isso tende a estabilizar, né, a entrar num estado estacionário ou quase estacionário, né? Tem nitidamente uma região de menor pressão estática que acompanha a pá logo atrás do movimento dela e uma região de maior pressão logo à frente da pá, né? Uma região do meio que está sendo pressionada, vamos dizer, pela própria pá, e isso gera, né, essa pressão estática local. Os fluxos dentro do reator também são influenciados por esses gradientes de pressão. Okay. A animação número 2 é uma animação que mostra perfis de velocidade dentro do reator. Então, só com a imagem parada já dá para ver, né, que perto das pás aqui a gente tem velocidades mais altas e mais afastado velocidades mais baixas. As cores aqui estão indicando, né, a velocidade, perfil de velocidades. Esse movimento. Veja que a legenda é dinâmica, né, então conforme vai passando o tempo aqui, a velocidade máxima está aumentando, né, conforme vai acelerando a partir da agitação. Isso permanece, né, também quase estacionário. A gente tem esse padrão no centro aqui em maior velocidade, perto das pás, mais perto das extremidades, a gente tem, né, uma região onde tem maior velocidade do deslocamento do fluido. Percebam que tem, na maior parte aqui, fluxo laminar, vamos dizer, né, as turbulências aqui não são altas, a gente tem a direção desses fluxos bem alinhados, então é uma baixa turbulência no geral. Essa geometria de reator com essa agitação favorece que não tenha muita turbulência. Isso até parece um copo de Becker com aquele agitador magnético dentro, é bem aproximado a isso aqui, né? Então, isso, a menos que tenha uma velocidade bem alta de agitação, a tendência é ficar bem laminar. Então, a animação número 3 aqui vai mostrar justamente o perfil de turbulências, só que com linhas de fluxo, né? Vou mostrar. No reator como um todo, as turbulências são baixas, só mesmo nessa região central e transitoriamente a gente tem um pouco de turbulência, né, um pouco mais de turbulência, mais afastado, mais próximo das bordas do reator, das paredes do reator, esse fluxo não é tão turbulento assim. Então, é isso, né? A gente tem essas três respostas que a gente pediu, a gente poderia estar observando outras coisas, tem mil possibilidades, isso foi só uma introdução realmente a essa ferramenta da malha móvel, da malha rotatória. Para cada uma dessas respostas, vocês também têm o valor máximo e o valor médio, né? Então isso pode ser utilizado aí como referência para processos de otimização. Isso a gente vai ver numa futura aula. Por hoje era realmente até aqui.